Oi, meu nome é Camila, eu sou uma das diretoras do NVO Coworking. Oi, eu sou a Carolina, uma das diretoras do NVO Coworking, uma empresa do ramo de economia colaborativa que tem a finalidade de gerir espaços compartilhados e acolher pessoas. Me chamo Erivan e sou um dos diretores do NVO Coworking, uma empresa familiar que, junto com Camila e Carolina, decidimos lá em 2010 montar um negócio de administração de espaços. E a nossa trajetória começa em 2010, quando eu e meu esposo, recém-formados em Direito, a gente procurou um espaço para trabalhar, um local para que a gente pudesse advogar, só que os custos na época eram muito altos. E nesse ano, meus sócios estavam encabeçando um projeto, eles já advogavam, fazia pouco tempo, eles também advogados, estavam encabeçando um novo projeto de abrir um escritório compartilhado. Na verdade, na época se chamava escritório virtual, tanto que nós começamos com o nome Natal Virtual Office. E eles queriam unir o útil ao agradável. Eles queriam um espaço em que eles pudessem montar o escritório da advocacia e, ao mesmo tempo, diluir os custos desse escritório. A gente queria compartilhar uma mesma estrutura para vários profissionais liberais, outros advogados, etc., para poder custear o escritório de advocacia. Por influência de um amigo nosso de Recife, nós decidimos, para diluir custos da advocacia, já que somos 3 advogados, abrir na outra parte do escritório, as partes não utilizadas, um escritório virtual. E foi a partir dali que a gente começou a nossa história. Nesses 12 anos nós ralamos muito, aprendemos muito com as adversidades, alguns clientes mais exigentes que outros, e tudo isso nos trouxe engrandecimento. Então assim a gente fez e assim iniciou o Natal Virtual Office, que foi assim que a gente começou. E quando a minha irmã também se formou em Direito, se juntou a nós no escritório de advocacia e no Natal Virtual Office. Então, basicamente, nós iniciamos em 2010 com uma sala, que tinham 2 salas de atendimento e o nosso escritório de advocacia, que dividia o espaço com eles. E pouco tempo depois, a gente já viu alguns frutos, sendo que pouco tempo depois eu passei numa seleção para o serviço público, para a assessoria jurídica do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. E em 2011 eu precisei me afastar do escritório, do escritório virtual, mas não foi um afastamento completo. Eu decidi que eu ia fazer as 2 atividades de forma paralela. Eu ia ficar na iniciativa privada e ia fazer parte do serviço público. E aí foram 8 longos anos nessa toada, dividindo meu tempo, tentando me dedicar à empresa e ao mesmo tempo tendo outras obrigações no serviço público. E aí éramos nós 3 na raça mesmo, limpando, organizando, atendendo os clientes. E aí foi num período muito difícil para a gente, que a gente quase faliu. Por quê? Porque basicamente éramos 3 advogados que não entendiam nada de administração. E aí a gente sentou e disse, vamos continuar, porque é uma ideia muito boa, é algo muito novo, inovador aqui, e eu acho que a gente tem capacidade. Então a gente começou a procurar cursos, começou a estudar, fomos ao Sebrae, que nos abraçou com relação a isso. E aí as coisas realmente começaram a mudar, quando a gente realmente trouxe conhecimento para dentro da gente, para dentro do Natal Virtual Office. E aí realmente foi quando a gente começou a crescer, começou a pensar maior, Nós mudamos de sede, Inicialmente a gente começou no CCAB Sul, e aí nós mudamos para um empresarial, que aí deu um outro patamar, outro tipo de cliente veio nos conhecer. Sendo que as coisas foram evoluindo, a empresa ela começou a crescer, a exigir mais do nosso tempo, da nossa dedicação, da nossa energia. E com o tempo a gente foi evoluindo, foi crescendo e cada vez mais eu comecei a sentir que eu precisava voltar. Eu sempre gostei muito de administrar, que era o que eu já fazia no escritório de advocacia. E aí, como eu gosto dessa administração, gosto de lidar com pessoas, gosto de ter esse dia a dia, e aí eu me dediquei de forma exclusiva ao Natal Virtual Office. Mas não foi tão simples assim. A estrutura da gente, a gente começou no CCAB Sul, numa salinha pequena de 45 metros quadrados, e
pouco tempo depois, a gente começou a crescer, a atrair novas pessoas, e a gente aumentou essa sala, e daqui a pouco aquela estrutura já ficou pequena, e não atendia mais o que a gente queria para a empresa. E aí, em 2015, foi uma das viradas de chave da gente, a gente se mudou para um quinto andar do Empresarial Candelária, né, que é o prédio onde a gente está situado hoje. E aí, graças a Deus, desde essa época a gente só fez crescer, né? Crescemos em estrutura, crescemos em tamanho de clientes, crescemos com equipe, que era algo que a gente não tinha, que éramos só nós 3, né? Começamos com um funcionário, depois 2, hoje somos 5 pessoas além da gente. E aí, graças a Deus, a gente só fez crescer. E aí veio a pandemia, né? E aí, quando a pandemia surgiu, eu digo que foi um dos piores momentos que o NVO, né, ele passou. Quando tudo parecia que estava fluindo perfeitamente, Joseph Klimber. Não, isso foi só uma piada para quebrar. É um vídeo do Melhores do Mundo. Quando tudo parecia fluir tudo bem, veio uma pandemia, um evento mundial que fecha nossa estrutura e que passamos 45 dias sem poder receber ninguém dentro das nossas dependências. Sendo que foi o ano da pandemia, né? A gente tinha um planejamento de crescer, de ampliar, né? De apresentar um novo serviço nosso, que era nossas estações de trabalho. E também a gente reformulou toda a decoração, todo o design, também a proposta que a gente estava oferecendo. Praticamente todos os nossos projetos para o Natal Virtual Office, eles foram assim, água abaixo. E aí foi quando nós precisamos nos reformular mais uma vez. Entendemos que naquela época precisávamos mudar o foco da empresa. Foi quando nós mudamos, nos reinventamos e passamos a não focar mais em espaço, focar em pessoas. E aí foi quando a gente pensou, organizou e a gente mudou a nossa cultura. Muito do que a gente já praticava, né, a gente manteve, mas a gente realmente mudou o nosso foco. E nosso foco passou a ser pessoas. Nosso time, nossos clientes, nossos parceiros e todas essas pessoas. Foi quando nós realmente pensamos sobre isso, foi que a gente mudou o nosso foco, a nossa forma de pensar. E a pandemia dá uma amenizada e novos tempos chegaram. E nesses novos tempos precisamos nos reinventar, mais uma vez. E aí sentamos os 3 e passamos a entender o que nós fazíamos de melhor aqui, que era construir relacionamentos. E aí, a partir de 2021, as coisas começaram a retomar, a gente mudou essa perspectiva, a gente mudou nossa estrutura. E graças a Deus, hoje, nós não digo que nós estamos completamente recuperados, mas nós estamos no caminho. E a partir daí, nós manualizamos a nossa cultura, nossa forma de lidar com as pessoas e passamos a ter isso como regra. Passamos a agir como facilitadores de conexões. Então, a partir daí, nós vimos que relacionamentos eram mais importantes do que espaços. E foi quando a gente criou um espaço que facilitasse o relacionamento. E treinamos pessoas, capacitamos a equipe para que fôssemos apenas catalisadores das conexões. Para isso, precisamos de trazer uma nova marca, trazer um novo olhar, para que o mercado também nos visse como uma nova forma. E diante disso, trabalhamos a marca NVO Cowork, uma marca mais moderna, uma marca mais atual, que abraça todo esse novo conceito de conexões. E foi a partir daí que nós passamos a nos chamar NVO Cowork. 2022 está sendo um ano de muitos aprendizados e também de consolidação, não só do trabalho em si, mas da comunidade que a gente está criando. E, se Deus quiser, 2023 e os outros anos vão ser muito melhores.